Boa noite a todos, sejam todos sempre bem-vindos à página oficial do Centro Espírita Verdade e Luz, aqui no Facebook e agora também no YouTube. Hoje nós estamos aqui para mais um Evangelho na web. Nossa explanação evangélica de hoje será com base no livro Vinha de Luz, de Chico Xavier, através de Emmanuel, de número 132, chamada Vigilância. E como fazemos em nossos lares durante o Evangelho no Lar, e também como ocorre no Verdade e Luz, antes de darmos início ao trabalho e à realização dessa leitura, convido vocês a realizarem conosco a singela prece de abertura, lembrando sempre que aqueles que assim desejarem podem colocar um copo com água desde já, para que essa seja fluidificada. Então, vamos juntos pedindo aos espíritos superiores, ao nosso querido Mestre Jesus, que nesse momento nos ampare, amplifique o nosso entendimento para os seus ensinamentos. Silencie nossas dores e preocupações e, para tanto, nós vamos orar a única prece que Ele próprio nos ensinou quando aqui caminhou entre nós. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a vós o vosso reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Bom, a nossa leitura de hoje, como dito, é a de número 132, chamada Vigilância. E foi retirada do Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 42. Bom, aí nos diz assim, palavras do Mestre Jesus: Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora virá o vosso Senhor. Bom, iniciando aqui as palavras de Emmanuel, diz assim: ninguém alegue o título de aprendiz de Jesus para furtar-se ao serviço ativo na luta do bem contra o mal, da luz contra a sombra. A determinação de vigilância partiu dos próprios lábios do Mestre Divino. Como é possível preservar algum patrimônio precioso sem vigiá-lo atentamente? O homem de consciência retilínea, em todas as épocas, será obrigado a participar do esforço de conservação, dilatação e defesa do bem,
É verdade indiscutível que marchamos todos para a fraternidade universal, para a realização concreta dos ensinamentos cristãos. Todavia, enquanto não atingirmos a época em que o Evangelho se materializará na Terra, não será justo entregar ao mal, à desordem ou à perturbação a parte do serviço que nos compete. Para defender-se de intempéries, de rigores climáticos, o homem edificou o lar e vestiu-se convenientemente. Semelhante lei de preservação vigora em toda a esfera do trabalho no mundo. As coletividades exigem instituições que lhes garantam o bem-estar e o trabalho digno, sem aflições de cativeiro. As nações requerem casas de princípios nobilitantes, em que se refugiem contra as tormentas da ignorância ou da agressividade, do desespero ou da decadência. E no serviço de construção cristã do mundo futuro, é indispensável vigiar o campo que nos compete. O apostolado é de Jesus, a obra pertence-lhe. Ele virá, no momento oportuno, a todos os departamentos de serviço, orientando as particularidades do ministério de purificação e sublimação da vida. Contudo, ninguém se esqueça de que o Senhor não prescinde da colaboração de sentinelas. Bom, então vamos aí tentar entender o que quis nos dizer Emmanuel através dessas palavras, né? À primeira vista, eu me lembrei de uma frase de Chico, em que ele disse: nada perturba mais o espírito do que a sensação de tempo perdido. Ocorre que nós vamos sempre adiando o trabalho. E não é o trabalho aqui do qual eu estou falando, não é o trabalho material, mas o trabalho de nós mesmos, o trabalho em prol dos outros, o trabalho em prol do meio. Então, é o trabalho edificante, ok? Nós gastamos tempo, grandes demandas de energia, de vigor físico mesmo, sempre em virtude de fatores materiais. Então, estudamos, fazemos faculdade, né? Alguns fazem mestrado, doutorado, mudamos de emprego, tornamos a mudar, né? Para ter aí uma qualidade de vida maior e tudo mais, né? Ganhar mais e ter uma qualidade de vida melhor, né? Com a nossa casa, a mesma coisa. Vamos melhorando a casa, reformando, ampliando, né? E eu acho que a maioria vai lembrar, né? Que antigamente, quando nós éramos criança, nós tínhamos nas estações do ano, as estações eram muito mais bem definidas, né? Agora a gente já percebe que houve uma mudança, né? As condições climáticas aí já não são mais as mesmas, né?
em torno de uma série de fatores, né, que não vem ao caso agora a gente citar, mas mudou. Então, a gente foi se adaptando, né, para nova condição. E aí a gente foi aí ao longo dos anos dessa nova realidade, né? A gente foi tomando medidas aí paliativas, fazendo melhorias na nossa casa nesse sentido, sei lá, seja comprando um ar-condicionado, fazendo uma vedação, uma lareira, enfim, né? Do ponto de vista espiritual, ocorre a mesma coisa. É um trabalho visando a frente e um trabalho constante. Não apenas no sentido de buscar a nossa melhora moral, evolução espiritual, mas também no sentido de colaborar com a tarefa, né? Com a obra de Jesus. Já que a nossa melhora individual reflete no outro, reflete no meio, e o inverso também é verdadeiro, né? Então, veja que Emmanuel diz: é verdade indiscutível que marchamos todos para a fraternidade universal. Então, tendo em vista aí todos que acompanham o Espiritismo e a sua literatura, buscando estudo, aprendizado, sabem que nós estamos no momento em marcha. É um momento de transição planetária, né? Nós estamos caminhando para... nosso planeta está caminhando para a transição planetária, aonde o planeta Terra começa a passar de planeta de expiação e provas para um planeta de regeneração. Só que ele fez aqui um acréscimo, né? Porque ele continuou dizendo: todavia, enquanto não atingirmos a época em que o Evangelho se materializará na Terra, não será justo entregar ao mal. Então, o que ocorre conosco, amigos? Normalmente, isso até em casa mesmo, em qualquer situação, né? Nós temos o hábito de pensar da seguinte maneira, né? A gente diz assim: só eu não vou fazer diferença, né? E aqui eu quero fazer uma ressalva dizendo que eu estou falando agora do ponto de vista material para ilustrar realmente a nossa situação, né? Aqui da nossa leitura. Então, a gente fala assim: não é minha obrigação fazer isso não me cabe. Ou então, a gente faz assim: o fulano não fez, por que eu tenho que fazer? Até existe o desejo muitas vezes, percebe? Ainda que latente, que adormecido ali, né? Mas, mesmo assim, por anos, né? Por que não dizer milênios de condicionamento, né? Já adquirido aí ao longo do nosso pretérito, a tendência é que nós continuemos nos nivelando por baixo, né? Então, se ele não fez, por que eu vou fazer, né? Eu me comparo sempre no pior exemplo, né? Então, porque ninguém quer se comparar com o Chico, por exemplo, porque ele abriu mão de muitas coisas e viveu para o outro, né? Para o próximo, para a comunidade dele, né? Para a divulgação do espiritismo, para o serviço missionário, né? Então, a gente quer sempre se comparar àquele que está, vamos dizer assim, né? Aqui é lógico que a gente sabe que não é isso, né?
mas ao nosso ver, né, os nossos olhos materiais, interesseiros e que veem o que nos convém, né, o que nos exige menos esforço, a gente quer se comparar àquele que tá com vidão, assim, né, tá tranquilo, tá, sei lá, né, tá na praia, pouco trabalho, tudo vem fácil, então aí a gente se interessa em se comparar, né? E aí a gente vai nessa tendência de continuar nivelando por baixo. Então, por exemplo, se eu moro em um apartamento, como que eu me furto ao trabalho, né? Um exemplo de como eu me furto ao trabalho. Eu moro aí em um apartamento pequeno, né? E adoro cachorro. Mas eu logo descarto a possibilidade de recolher, de resgatar um animal de rua. Porque, afinal de contas, do que vai adiantar, né? Apenas um animal a menos na rua, né? Ante milhares que estão na mesma situação. Porque eu só vou poder pegar um. Eu não tenho espaço, eu não tenho um terreno para fazer um abrigo para 500 cães. Então, deixa para lá, né? Vamos deixar quieto. Nós nos negamos a fazer o trabalho de formiga, né? Então, o ser humano tem essa mania do mega, né? Do monumental, onde tudo tem que ser grandioso, tudo tem que chamar a atenção. E aqui a gente já não tem mais como precisar até que ponto nós agimos dessa forma por realmente acreditar nisso, né? Que nós não faremos a diferença com o nosso trabalho ali de formiguinha na seara, ou se porque nós não vamos receber os créditos do mundo, né? A glória, né? Os louros da vitória, já que o trabalho que aparece é realmente aquele visível aos olhos, né? Aquele grandioso, realmente ninguém lembra dos meios, né? Somente dos fins. Contraditoriamente, né? Pois o meio é tão importante quanto, né? Porque, veja, como nós iremos chegar no dia do trabalho da nossa tarefa, do nosso trabalho grandioso, se nós nos negamos hoje ao pouco, o quase nada que nos cabe, né? Já muito bem dito pelo André Luiz, quando o servidor está pronto, o trabalho aparece, né? Então a gente não está pronto. Esse é o sentido do vigiar, né? Essa vigilância, ela se refere a nós mesmos, buscando vigiar as nossas más tendências, os nossos pensamentos, para que como diz na prece, não venhamos a cair em tentação. Dito isso, sobre a prece, eu vou aproveitar aqui para fazer uma outra parte pertinente também à leitura. O que acontece quando não praticamos, não temos o hábito da oração ali individual, íntima mesmo, né? Não temos o hábito do evangelho no lar. Nós não formamos um elo, uma ligação com os espíritos superiores, com o Mestre Jesus. Essa ligação, ela se faz primeiro em pensamento, né? Todas as ligações, né? Primeiro em pensamento. Isso válido tanto para entre encarnados quanto entre encarnado e desencarnado. A falta de observância, né, dessa realidade faz com que nós possamos estar entrando em um processo de obsessão. Eu não estou dizendo aqui que é a única causa, certo? Mas
uma das causas, uma das maneiras. Por exemplo, se eu não presto atenção nos meus pensamentos, eles vão evoluir. E esse evoluir aqui, entenda que não é uma progressão positiva, tá? É no sentido pejorativo, porque eles vão crescendo até que, sem perceber, né, eles se tornam palavras. E permanecendo o padrão, a falta de vigilância, essas palavras vão se converter em ações em algum dado momento, porque eu já me condicionei, me preparei para agir. Eu já pensei, já falei e já ouvi. Porque se eu falo, né? Eu falo, logo eu ouço o que eu estou dizendo, né? Já coloquei muitas das vezes para o outro também, a minha condição aí mental, né? Faltando apenas o que, gente? Me falta apenas um momento, né? O momento oportuno de permitir que tudo isso venha à tona, né? Então, é aquela historinha, né? A ocasião faz o ladrão. O ladrão aqui tá feito já, ele só tá esperando a ocasião de demonstrar tudo aquilo que ele já sente, já prega, já acredita, já pronuncia, percebe? Veja, as relações no plano espiritual, elas se dão da mesma forma que se dão para nós hoje aqui na Terra, na matéria, encarnadinhos que estamos, né? Então, se eu estou muito irritada, muito nervosa, enfim, não tô legal. A minha companhia espiritual, obviamente, não será de espíritos calmos, de espíritos serenos, ponderados, né? Salvo, óbvio, né, a presença de um mentor espiritual, um benfeitor, um familiar, né, em uma condição melhor, mas de maneira geral, os demais que me acompanham vão estar no mesmo padrão vibratório que eu, né? Então eles também vão estar ali irritados, eles vão estar insatisfeitos, nervosos, reclamando da vida, porque é a minha vibração. Então, esse desejo já latente em mim, fruto aí de toda essa falta de vigilância, né, a que eu me permiti, somado a toda a minha bagagem pretérita e agora exacerbado pelas minhas companhias espirituais inadequadas, vamos dizer assim, vão aumentar aí o meu desejo em YX, né? Seja aí o que for, né? A minha má tendência, né? Se é raiva, agressividade, um vício, um comportamento imoral, enfim, não importa. O que ocorre é que cada vez nós vamos nos complicando mais, percebe? Porque se já estava difícil eu controlar essa minha índole aí sozinha, imagina com a torcida aí toda, né, por trás de mim. E aí ele continua, né, no texto dizendo: as coletividades exigem instituições que lhes garantam o bem-estar e o trabalho digno, sem aflições de cativeiro, levando sim para o lado espiritual. Vemos aqui em outro trecho o seguinte, tá? Continuando. Espiritual, ok? As nações requerem casas,
né? Casas aqui ele inclusive pôs entre aspas, né? De princípios nobilitantes em que se refugiem contra as tormentas da ignorância ou da agressividade, do desespero ou da decadência. Então, veja, o que são essas casas aqui, né, citadas? Nós podemos entender como templos, ou seja, locais de assistência espiritual que deve ter como objetivo emotivo um trabalho nobre, seja buscado, né, esse para aprendizado, para consolo, para recuperação das nossas quedas aí, que são, né, quase inevitáveis. Perceba que todo o tempo vemos aqui no texto analogias da matéria com o espírito, do espiritual com o material, né? A grande questão aqui é a seguinte: por que nós nos preocupamos tanto em cuidar de tudo que é matéria e que é material, mas por outro lado, né, na outra ponta aí dessa situação está o nosso espírito, o espiritual, né, contraponto aí da matéria. Nós não nos preocupamos em alimentá-lo através de oração, do evangelho no lar, de estudo, de aprofundamento da doutrina. Não nos colocamos à disposição da luta ativa, né, para o trabalho voluntário. Então, eu nunca tenho tempo para auxiliar nenhum parente, nenhum amigo, quanto mais um estranho, né? Eu nunca tenho tempo para levar uma roupa para um carente, por exemplo, um remédio, um alimento. Então, como se diz, eu estou sempre fazendo corpo mole, me furtando ao serviço ativo da luta. Porque toda causa não é só teoria, gente. É necessário entender base, sim, princípios, é necessário uma série de fatores, né? Mas por trás de toda causa existe sempre um trabalho pesado, inclusive físico, vamos dizer assim, né? A ser realizado no fronte mesmo, linhas de frente, entende? E ele faz aqui uma pergunta muito interessante também. Nós sabemos que o espírito não retrocede, né? O que está em nós aprendido, entendido, absorvido, né? Agora falando num sentido benéfico, num sentido bom, as qualidades adquiridas, os extermínios mesmo de vícios e de paixões de toda a ordem, né, e tal, não existe nisso retrocesso, porém existe sim a estagnação, né, aquele estado de inércia. Então a gente para ali no meio do caminho e diz: eu não vou. Puxa vida, tô paradão aqui, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira, né? Tá confortável, tá bom pra mim assim, então pra quê, né? E aí, o que acontece, né? A gente vai ficando ali, tô numa boa, tô bem assim, né? E usando do meu livre-arbítrio, eu não me movo, não melhoro, não, enfim, não existe crescimento em mim. Aí o que acontece? A vida arruma um jeito de impulsionar, né? Então, vem aquelas fases de incentivo, vamos dizer assim, tá?
provas mais difíceis, mais árduas, surge uma série de complicações que nos obrigam, né, a tomar um posicionamento e vai fazer com que a gente entre de novo em movimento, né? E a pergunta que ele nos faz é: como é possível preservar algum patrimônio precioso sem vigiá-lo atentamente? Então, vamos pegar aí como exemplo, sei lá, um smart da moda. Pronto. Nem sei em qual nós estamos mais, mas vamos dizer aí, né? Se tem um S5, S4, mas vamos dizer que eu pegue o meu Samsung S5, assim, top de linha, né? Caríssimo e tal. E coloque ele ali no capô do meu carro, né? Cheguei, parei o carro ali na frente no estacionamento ali da padaria, sei lá, no meio fio. Eu vou deixar ele ali no capô do carro enquanto eu vou dentro da padaria pegar o meu pãozinho. Rapidinho. Ai, puxa vida, né? Eu estou oferecendo a coisa, entende? É um relaxamento total, absoluto, né? A mesma coisa ocorre com o espírito, tá? Lógico que foi aí um exemplo grosseiro, né? Mas proposital. Eu gosto de, quando estou aqui, né, com vocês fazendo o entendimento do Evangelho, eu vou com vocês aí aprendendo junto, mas eu acho importante esse tipo de colocação para que realmente seja, nesses exemplos pouco graciosos, né, a gente consegue visualizar com clareza o tamanho, né, da gravidade aí dos fatos, né? E acaba guardando oportunamente aí o assunto, né? É claro que ninguém vai fazer isso, ao menos com o tal do Samsung, não. Mas nós fazemos isso com o nosso espírito. Como, né? Como isso? Em que sentido? Ora, a gente pratica a maledicência. Então a gente chega e fala assim da vida do outro, né? Olha fulana com não sei quem. Olha a roupa da Beltrana. A gente sai do serviço, vamos pro happy hour, né? Em vez de ir para casa, de ir ver a família ou de, né, empregar esse tempo aí, né? A questão do tempo de novo, né? Veja que eu não tinha tempo para o meu semelhante, mas para parar ali, bater um papo furado, né? Num ambiente, enfim, que a gente não vai se aprofundar aí nesse assunto, mas que inevitavelmente, né, todos a mentalização ali, né, o padrão vibratório da maioria é sempre o que vence, né, e ninguém tá pensando em salvar o planeta nessa hora, né. Então, enfim, nós temos todo tipo de vício, né, e de mau comportamento. Se alguém pede ajuda, a gente, né, não, tô ocupado. E é nesse sentido que a gente está expondo o nosso espírito a um atraso aí que não se sabe se vai ser possível corrigir ou não, né? É um risco desnecessário. Não que alguém vá roubar o que já adquirimos de bom, tá? A gente acabou de falar sobre isso, né? Não é possível perder, né? Que se aprendeu. Mas nós ficamos estagnados, porque se está difícil agora, sozinhos, né? Assim, sozinhos no sentido de sem influências, né? Muito raramente a gente está sem influência, né? Mas assim, vamos dizer que estamos, né, vigiando e tal,
né, em oração, com comportamento adequado, né? E ainda assim, a gente, nesse caso, né, nós temos uma influência menor, né? Não é quando você se entrega realmente junta um volume considerável, vamos dizer assim, de influenciadores aí do aumento dessa condição, né, psíquica até, né? Então a gente tá lá sozinho, lutando, tentando, imagina se largar, né? Se deixar realmente, vou fazer vista grossa, então a gente vai lá e deixa crescer o mato no nosso espírito, na nossa alma. Aliado a isso, né? Vocês agreguem aí a companhia espiritual, né? Fruto do convite feito, ok? Né? Indevida, infelizmente, muitas vezes se encontram em sofrimento tão grande quanto o nosso, pelos mesmos motivos, tá? Então, a gente culmina aí naquele ditado que falava assim: diga-me com quem andas e te direi quem és. Mais ou menos a mesma coisa. Então, não adianta nós dizermos que somos bonzinhos. Ai, como eu sou boazinha. Só da boca para fora. Da porta de casa para fora, né? Ou seja, em sociedade. Né? Então eu visto ali a minha máscara e acho que eu vou passar batido, né? Então isso não cola no mundo espiritual, né? Não funciona. Não tem como fingir do outro lado, tá? A gente finge aqui entre nós, mas para os que já se foram, que se encontram em uma outra realidade física, a gente não consegue, porque a gente é o que a gente emana, o que vem de dentro de nós, nossa energia, é o pensamento, é a palavra, é a atitude que gera, determina o que vai emanar, qual será o nosso padrão vibratório, né? Igual um rádio, é AM ou é FM, entendeu? Não tem como ouvir uma onda divergente daquela que a gente foi criado para ouvir, entendeu? Tanto que a gente sabe que os animais escutam além de nós, né? É uma questão aí, por falta de uma palavra melhor, aí eu vou dizer física, tá? Mas não seria ainda o correto, né? Então, a gente escuta aquilo que a gente tem ouvidos para ouvir. Da mesma forma se dá do outro lado, né? O nosso comportamento que chama a atenção deles e é um apelo, entende? É nesse sentido que eu usei da palavra convite, né? E essa vigilância, né? E tudo isso, né? É justamente essa vigilância da qual fala aí o texto. O que nós percebemos de mais interessante aí do começo ao fim do texto, né? E que sugere que se tenha atenção realmente com o espírito, uma maneira de nos chamar a atenção, que o texto todo ele vem seguindo uma série de analogias, né? Então veja que ele fala acerca da casa, dizendo que edificou o lar, né? O nosso espírito, gente, mora, né, nesse momento na casa que é o nosso corpo físico, tá? Hoje ele reside aqui. Amanhã a gente não sabe, né? Mas hoje é a residência dele. Então, amanhã pode ser que esteja na erraticidade, em outra morada, né? Mas, até então, nós temos que cuidar do nosso vaso sagrado, que é o nosso corpo.
não é no sentido aqui de embelezar, de fazer plástica, pintar o cabelo, passar maquiagem, não é nesse sentido. É cuidar da conservação dele, para que ele nos sirva até o final da programação da nossa jornada, né? Então, que é isso? Ter cuidado com a nossa saúde, cuidar da alimentação, evitar vícios que são, né, perniciosos aí para o nosso corpo, que interferem no funcionamento aí desse nosso vaso sagrado, né? E afinal de contas, ele é um presente de Deus, né? E que goste a gente ou não do jeito que ele é ou deixa de ser, é ele que nos propicia estarmos aqui nessa experiência, né? Nesse aprendizado, tá? Veja, o que de mais importante tenha se dito aqui é que ocorre em todo tempo, isso não é só agora, uma inversão de valores, ok? Então, nós somos um ser espiritual em uma experiência material e não o contrário. Posto isso, qual seria a lógica, gente? A lógica seria que nós valorizássemos mais, né, o espírito, não digo em detrimento da matéria, mas em detrimento do material, né? Porque a matéria a gente acabou de falar que a gente tem que cuidar, né? Mas que nós valorizássemos mais o espírito, já que é ele que é definitivo e não a matéria. E nós fazemos o inverso. Então, voltando aí à continuação do texto, né? Nós cristãos de consciência reta, somos obrigados a participar em todas as épocas, né? Então, será obrigado a participar do esforço de conservação, dilatação e defesa do bem. Todos aqueles que têm a consciência, o conhecimento do trabalho que tem a ser realizado, têm a obrigação de participar desse trabalho ativo, gente, tá? Não só mantendo, como ampliando e defendendo, percebe? É o que ele nos fala aí nesse trecho, né? E continua, né? Para defender-se de intempéries, de rigores climáticos, o homem edificou lá, vestiu-se convenientemente. Aí, mais uma vez, que acontece, nós voltamos ao mesmo ponto, né? Ao que diz o Evangelho de Mateus. Porque não sabeis a que hora virá o vosso Senhor. Então, amigos, veja, sabe aquela sensação plena? Bom, eu realmente não sei dizer assim de onde vem, né? Principalmente quando a gente é jovem, né? Aquela sensação que é muito bem descrita por uma música muito famosa que todo mundo vai reconhecer, que diz assim: temos todo tempo do mundo, né? E na verdade não é assim, né? A gente vive como se... não como se não houvesse amanhã, né? Mas o contrário, como se houvessem amanhãs infinitos, né? Na verdade, a gente não tem todo o tempo do mundo. A gente não sabe se termina hoje, se termina amanhã, se é daqui a 10, a 15, a 20, a 60 anos. Não tem como saber. Nós não sabemos, por exemplo, exemplificando agora, tá? Como
quando virá tempestade, né? Então, nós moramos aqui no Brasil, que é um país tropical, com poucos fenômenos assim climáticos violentos, né? Vamos descrever assim. Mas vamos hipoteticamente imaginar que nós morássemos no Japão, tá? Mais ou menos a mesma coisa. Veja que eles se preocupam com a questão aí dos terremotos e tal. Então, tem todo um desenvolvimento de tecnologia que vai sendo aplicada aí na construção civil, inclusive, né? Visando aí proteger, amparar o maior número de pessoas possíveis e reduzir, vamos dizer assim, os danos, né? Porque no caso aqui do exemplo, eles não têm como evitar, né, uma catástrofe, um fenômeno climático, mas eles têm ferramentas, né, eles no sentido de humanidade, né, temos conhecimento tecnológico suficiente para aí tomar medidas de precaução, ok? Aí eles vão lá e aplicam esforço, conhecimento, energia, valores, enfim, é um investimento para reduzir o dano no futuro, tá? E fazem todo esse esforço ali, né? Por que isso? Né? Nós diríamos assim, né? Mas, poxa, eu tenho que fazer isso hoje? Sim, eu tenho que fazer isso hoje. Eles fazem isso diariamente, é uma manutenção feita diariamente, sempre buscando aprimorar e encontrar soluções melhores, né? Porque eu não sei se é amanhã que vem essa tempestade, esse terremoto, se é depois, você vai ficar 1 ano sem movimentar uma placa uma placa tectônica lá no lugar, entendeu? Não tem como saber. Tá? Às vezes é até possível medir ali através de aparelhos, né, científicos de estudo, mas tendo uma margem de tempo curta, né? Às vezes não é suficiente ali nem para evacuação do lugar, né? Mas tem essa margem, existe essa margem, né? Essa previsibilidade, ainda que com tempo reduzido. Já para nós nem sempre temos essa margem, tá? Então, assim, é óbvio que se a gente tem ali uma pessoa que está muito doente, uma doença gravíssima, terminal, não quer dizer que ela vá antes do outro, sei lá, vá antes de mim, né? Mas existe ali aquela ideia já, né, de que pode ocorrer a qualquer momento, tá? Às vezes, ideia colocada até pela comunidade médica, né? Que é aquele paciente que já está desacreditado, né? Então, já não cabe mais recursos ali, né? Dentro do que a gente tem de ferramenta. Ou então, um outro exemplo, uma pessoa que é super idosa, já está aí com seus 99 aninhos de jornada. É esperado, né, que a qualquer momento cesse aí essa energia vital, porque essa pessoa já ultrapassou, né, do ponto de vista aí do corpo, a expectativa de vida, né, do ponto de vista orgânico, já ultrapassou há muito tempo, tá, a média, né, mas de um modo geral, nós não sabemos. Então, de repente, eu tô aqui agora, né? Fazendo evangelho, conversando com vocês e tenho um infarto fulminante. Somente Deus que sabe, não é verdade? A hora do término do meu aprendizado nesse contexto aqui atual.
Será que eu estou preparada se for hoje? Nós estamos preparados se for hoje? E para encerrar, eu deixo aqui uma pergunta aí feita pelo Emmanuel, mas colocada de uma outra forma. O nosso patrimônio está preservado se for hoje? Será que teremos tempo de preservar esse patrimônio? Ou será que nós vamos ter essa sensação de tempo perdido, da qual o Chico nos falou, né? Vale o ditado, né? Antes tarde do que nunca. Vamos, mesmo que lentamente, começar o trabalho. É lento, mas é incessante. É o trabalho por dentro de nós mesmos, inclusive, para que nós estejamos preparados. Nunca, gente, em nenhum momento da humanidade pretérita, tá? E com muita convicção aí, muita segurança, eu me atrevo a dizer da humanidade futura, o mestre nunca precisou de nós, tá? Somos nós que necessitamos sempre dele. Então, essa obra da qual é falada e que nós devemos dar continuidade, não é um favor, eu vou lá fazer o favor para Jesus de continuar a obra. Não é isso. É nós que através da obra nos melhoramos. Então, é Ele que está fazendo para nós o favor, tá? A obra, o legado que Ele nos deixou é o que nós temos que trabalhar. Aonde nós participamos nessa luta contra o mal, é o que nós temos que responder, né? Quando chegarmos lá. O que nós efetivamente realizamos? O que nós melhoramos em nós mesmos? De verdade, uma melhora verdadeira, a ponto de extinguir ali o que de ruim havia em nós. Pelo menos uma coisa. O tempo urge. A bondade de Deus soberano, amoroso, é infinita. E nos dá, sim, outra chance sempre, mas a fim de evitarmos sofrimentos, de apressarmos a marcha, né? É o quanto antes. Vamos nos vestir com conveniência para a ocasião, estar preparado com a nossa bagagem, porque a gente não sabe quando vai ser a hora, ok? Muito obrigada, agradeço muito por essa oportunidade. Convido vocês agora a elevar um pensamento ao Mestre Jesus em agradecimento, em gratidão por esse momento, essa oportunidade de aprendizado, de iluminação, que a luz que vem do Mestre Jesus possa nesse momento adentrar os nossos lares, iluminando cada cômodo das nossas casas, cada pessoa, cada animal e planta. Que os bons espíritos, mentores das tarefas evangelizadoras, possam nesse momento gravar em nossos corações o que aprendemos e, ainda que de forma latente, fique aí a sementinha. Agradecemos, Mestre, de todo o coração a oportunidade bendita de consolo, de conhecimento, de trabalho. Pedimos à espiritualidade maior aqui presente que abençoe e fluidifique nossa água com o que for melhor,
com o que for necessário e merecido por cada um de nós. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigada a cada um de vocês que estiveram conosco. Muita paz e até o próximo Evangelho na Web.